Olá, aluno do Direção Concursos, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Serena Alves e eu sou a professora de Arquivologia aqui do Direção. Muito prazer! Eu já vou começar esse vídeo, essa direção inicial, já pedindo desculpas para você. Nós nem sempre gravamos as direções iniciais nos estúdios do Direção. Quando o edital sai ou quando o edital está para sair, a gente precisa lançar os cursos. Nós gravamos as direções iniciais em casa, como é o caso dessa aqui, e a gente tá com uma obra aqui no meu prédio, então tá fazendo um barulhinho lá atrás. Agora não, eles resolveram parar para que eu pudesse começar o vídeo, você dissesse, essa professora tá louca, não tem barulho nenhum, mas na verdade daqui a pouco vocês vão começar a ouvir. Tá uma bateção lá fora, britadeira o tempo todo, então eu já tô te pedindo desculpas. Mas eu acho que isso talvez seja uma maneira da gente ficar mais forte, né? Nem sempre quando a gente está estudando você sabe muito bem disso, se você já está nessa caminhada aí há algum tempo, que nem sempre o cenário é ideal, né, para os nossos estudos, nem sempre a gente está com energia renovada para estudar, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está cheio de coisa na cabeça, o marido, a esposa, o namorado, o cachorro, tá todo mundo lá fora fazendo barulho e a gente precisa concentrar. Então eu vou te pedir para esquecer aquele barulho lá fora, finge que não está existindo, desculpa professor e vamos focar aqui na nossa direção inicial do IBGE, que é o que de fato, né, a gente precisa fazer. O nosso objetivo aqui é ter um panorama sobre o que contém o nosso curso, sobre o que a gente vai estudar. Aí depois eu quero ramificar um pouquinho com você, te falar como é que tem caído a arquivologia no IBGE, como é que tem caído a arquivologia para a FGV e como é que caiu a arquivologia no último concurso do IBGE. Então eu sei que o barulho lá fora está ruim, não agora, porque eles estão querendo me chamar de mentirosa, mas daqui a pouco vai começar, mas mesmo assim foca em mim, esquece o resto, vamos começar o nosso curso com o pé direito. Para você ainda que está assistindo a nossa aula 00, para poder ver se interessa pelo curso, eu espero que essa direção inicial te convença de que realmente é um curso preparado para o IBGE, é um curso voltado para o IBGE. A gente não vai ensinar nem mais nem menos do que você precisa, então eu espero que essa direção inicial te ajude a escolher. E para você que já adquiriu o nosso curso, seja bem-vindo à direção. E vamos entender logo, então, antes que comece o barulho, como é que vem caindo a arquivologia no IBGE, como é que a FGV tem cobrado, como é que foi a última prova e como é que vai funcionar o nosso curso. Vamos começar pelo nosso curso, que eu acho que é bacana a gente entender o que vai acontecer, porque a gente sabe qual que tem que ser o nosso ânimo para iniciar a aula, se vai ser difícil, se não vai ser, se são temas muito recorrentes, se não são, beleza? Bom, a gente tem aí o quê? 5 aulinhas de arquivologia, mamão com açúcar, super tranquilo, são só 5 aulas, além dos nossos testes de direção, né? Para você que não sabe, o nosso teste de direção é um mecanismo que a gente utiliza para saber se você está apto para passar para frente o nosso curso ou se você precisa voltar para a aula, se você precisa tirar algumas dúvidas. Então, a cada mais ou menos 2 aulas, a gente coloca uma quantidade de questões tranquilas, elaboradas por nós mesmos, professores, para você entender se você está realmente com a matéria estudada na ponta da língua, se precisa voltar, se precisa tirar dúvidas com o professor, e só assim passa para frente, né? Tendo a certeza de que o conteúdo foi realmente absorvido e que não foi só mais um PDF estudado, que não foi só mais uma videoaula assistida, ok? O nosso curso então tem 5 aulas. A nossa primeira aula vai tratar sobre a diferença entre arquivo, biblioteca, museu e centro de documentação. É bem bobo, não é nada difícil. Lá a gente vai aprender qual que é o objetivo da biblioteca, do museu, do centro de documentação, do arquivo, quais são as características que fazem referência a cada um deles, porque são diferentes, você vai ver. Então, é um conteúdo tranquilo, todas as bancas gostam, sempre tem 1 ou 2 questõezinhas, da comparação entre eles, da definição de cada um deles. Então, isso aí a gente vai estudar na aula 00, junto com os princípios arquivísticos.
Os princípios arquivísticos não caem, não. Só despenca em prova. Não só pela FGV, as outras bancas também adoram os princípios arquivísticos, porque eles são o que compõem os arquivos, o que compõem os documentos arquivísticos, o que dão base para que os documentos arquivísticos produzam as funções pelas quais eles foram criados. Então, os princípios arquivísticos caem muito, estão na nossa aula 00. Além dos princípios, a gente vai aprender as características dos documentos de arquivo, que você vai ver que algumas bancas costumam chamar de princípios, mas na verdade são características, beleza? Essa é a nossa aula 00. Aula importante? Aula importante porque você aprende o que é um arquivo, o diferencia das outras instituições arquivísticas. Além disso, você estuda os princípios, costuma cair, sim, é uma aula importante, dê muita atenção a ela. A nossa segunda aula vai falar sobre a classificação dos documentos de arquivo, o que é um suporte, um formato, forma, tipo documental, espécie documental, são os componentes dos documentos de arquivo. Tudo que compõe os documentos arquivísticos vai ser estudado nessa aula. Cai em prova? Sim. É fácil? Sim. Tem esqueminhas? Sim. Então fica tranquilo, vai dar tudo certo. Professor, esse seu é muito chato. Ninguém. Próximo tema, noções de documentação e arquivo, gestão de documentos, protocolo, avaliação de documentos de arquivo. Despenca em prova. FGV ama, CESP ama, todas as bancas amam. Por quê? Porque é o que a gente faz. É por isso que os arquivistas existem. Os arquivistas existem para aplicar a gestão documental nas instituições. E a gestão documental envolve protocolo, envolve avaliação de documentos de arquivo, envolve tabela de temporalidade, envolve plano de classificação, envolve a teoria das 3 idades, que de fato é o que compõe a gestão de documentos. Então, essa que é a aula mais importante, você vai ver que isso reflete nas estatísticas de cobrança de questões, desculpa. Sem nenhuma dúvida, sem sombra de dúvidas, essa é a nossa aula mais importante. É aquela aula que você tem assim, que tá com todo o gás. Você tem que fazer todos os exercícios, você tem que fazer o teste de direção e acertar 99% das questões. Porque se tiver uma prova de arquivologia que o examinador coloque uma questão, você pode ter certeza que vai ser sobre gestão de documentos, que vai envolver avaliação, que vai envolver protocolo, pode ter certeza. Então essa de fato é a aula mais importante, você vai ver que reflete nas estatísticas. O nosso terceiro tema é um tema mais prático. Você vai colocar a mão na massa para entender o conteúdo, para resolver as questões. O que eu quero dizer? Esse conteúdo é métodos de arquivamento e ordenação de documentos de arquivo. E quando eu falo que é um tema mais prático, é porque é aqui que a gente aprende qual é o método de organização que a gente vai aplicar nos documentos. Ou seja, se a gente vai aplicar um método alfabético, numérico, alfanumérico, geográfico, qual é o tipo de organização que a gente vai aplicar a depender da necessidade do usuário. Então, quando eu digo que esse tema é cobrado de uma forma mais prática, é que a FGV provavelmente vai virar para você e vai te dar lá uma sequência de nomes, pode ser nome de pessoa, nome de cidade, não sei, vai te dar lá uma sequência desses nomes e vai pedir para você ordenar a partir de um método pré-definido pela banca. Então você vai lá, se for método alfabético, você vai lá ordenar, sobrenome, blá blá blá, não vou dar spoiler. Você vai aprender, fiz de novo. Você vai aprender como é que aplica esse método. Então é uma aula que você vai fazer as questões junto comigo, vai aprender a aplicar o método junto comigo. É uma aula mais prática, até passar mais rápido, porque você vai se envolver mais com a aula. Diferente, por exemplo, se a gente estivesse falando de CESP, eu já ia te falar o contrário. O CESP antigamente cobrava de forma prática, mas agora está cobrando uma forma mais teórica desse assunto. Ao invés de perguntar, por exemplo, de te pedir que você aplique um método de arquivamento a partir de determinados nomes, ele vai te perguntar a qual sistema aquele método faz referência, se é do direto ou indireto, por exemplo. Então, hoje ele vem com questões mais subjetivas, com questões mais teóricas. Já a FGV continua cobrando as questões de forma prática.
Ah, professora, então o FGV vai cobrar de forma prática mesmo? Não vai cair uma questão mais subjetiva, uma questão mais teórica na minha prova do IBGE? Não, pode ser que caia, sim. A gente vai aprender na aula tudo o que precisa aprender? Sim. Mas o histórico de cobrança de questões da FGV, de fato, é cobrar esse tema de forma mais prática, tudo bem? Então, essa é a nossa terceira aula sobre arquivamento e ordenação de documentos de arquivo. A nossa próxima aula vai tratar sobre conservação, preservação e restauração de documentos arquivísticos. Esse é um tema que as bancas costumam cobrar mais ou menos da mesma forma, geralmente não vem com muita surpresa. A gente vai entender em qual momento os documentos arquivísticos precisam ser conservados, preservados ou restaurados, quais são as técnicas de restauração, o que a gente precisa fazer para proteger os documentos arquivísticos de possíveis intervenções que façam com que a informação não seja mais perpassada ao longo do tempo. Então aqui a gente vai aprender sobre essas questões de proteção dos documentos. Não é difícil, cai em prova? Caía mais, hoje cai menos. FGV cobra, CESP cobra? Já nem tanto. Outras bancas, por exemplo, FCC, já cobra um pouco mais. Não é o caso da FGV, que continua cobrando, como sempre cobrou, mas não é, se eu fosse te falar, se eu fosse chutar, se cai, por exemplo, entre gestão de documentos e conservação e restauração, com certeza gestão de documentos. Mas é uma aula que a gente precisa estudar e tem tudo que você vai precisar lá, tá bom? Você não precisa de nenhuma fonte adicional de informações. A nossa quinta e última aula sobre legislação arquivística. Legislação arquivística é um tema não muito recorrente em provas, cai mais em provas para arquivistas. Então a gente vai tratar as nossas legislações, Lei 8.159 de 91, Lei 2.527, que é a Lei de Acesso à Informação, mas a gente vai tratar focado no que vem caindo em provas. São legislações enormes, mas que normalmente os examinadores costumam cobrar a partir de artigos muito específicos. Então a gente vai focar nisso, beleza? E fazer os exercícios. Eu acho que é uma aula tranquila, é uma aula um pouco mais chata. Eu tentei colocar um monte de brincadeirinha lá para que você não fique achando a aula tão chata e por consequência me ache muito chata também. Por favor, não me ache muito chata. Então acho que você pode ficar tranquilo, beleza? É uma aula que você tem que prestar atenção, mas não é o seu foco. O foco mesmo é a nossa aula sobre gestão de documentos, beleza? Como eu já disse pra você. Bom, isso é o que a gente vai estudar no nosso curso. Isso é só pra você ficar sabendo do que vai acontecer. Mas o que eu queria mesmo falar aqui na nossa direção inicial, o que eu queria mesmo que você soubesse, é como é que cai a arquivologia no IBGE, como é que a FGV cobra arquivologia e como é que foi a última prova de arquivologia para o IBGE, beleza? Bom, se você olhar aí na nossa aula 00, no tópico de direção inicial, você vai ver que cai mais de 80 questões nas provas do IBGE sobre arquivologia. Já caiu mais de 80 questões. É muita questão. Eu não ignoraria a nossa matéria, até mesmo porque eu tô fazendo com tanto carinho, tanto amor, fazendo o nosso curso para que você fique bem, para que você saia do curso tendo a certeza de que a arquivologia não será um problema para você. Então tenha fé, vamos estudar a nossa aula. 80 questões é muita coisa ao longo da história de um concurso para uma matéria como arquivologia. Então cai sim, tá? Pode esperar que vai cair. E se cair, pode ter certeza que você vai estar preparado no que depender de mim. Bom, dessas 80 e poucas questões, dentro dos nossos temas estudados na nossa aula, você vai ver que qual que é o tema que mais cai? Gestão de documentos. Ah, professora, mas poxa, quase 30 questões dentre as 80 e poucas de gestão de documentos? Sim, quase 30 questões. Por que, professora? As bancas gostam demais desse conteúdo? Realmente cai mesmo? Eu preciso dar ênfase? Olha, tem dois motivos para esse número ser tão alto. O primeiro motivo é que gestão de documentos é um tema muito geral. Ele envolve temas muito específicos. Por isso que quando a gente vai fazer essa quantificação, dá esse número mais elevado. Dentro de gestão de documentos, eu trabalho diversos temas. O ciclo documental todo, a própria avaliação, as tabelas, os planos de classificação.
a movimentação dos documentos dentro das instituições, as formas de controle, como o protocolo. Então, dentro desse tema geral, eu tenho diversos temas específicos, por isso que isso vai se refletir na quantificação, beleza? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo desse grande número de questões aparecerem no nosso gráfico é que gestão de documentos, como eu já falei para você, é de fato um dos temas mais importantes do nosso curso. E não só do nosso curso, como da arquivologia em si. A gestão de documentos é a aplicação prática da arquivologia nas instituições. É através da gestão de documentos que a gente sistematiza onde que os documentos vão ficar nas instituições, por quanto tempo, qual o valor desses documentos para as instituições, como é que funciona o controle, a movimentação desses documentos, tudo está dentro de gestão. Então, por isso que também esse tema se reflete numa quantificação elevada quando nós analisamos esse gráfico, beleza? Como eu falei, gestão de documentos faz parte da nossa aula 02, é a atenção máxima nessa aula, não saia dessa aula com nenhuma dúvida. Faça o teste de direção e volte para a aula caso você tenha alguma dúvida. Me mande dúvidas através do meu Instagram, professora Serena Alves, através do meu e-mail. Eu vou tentar te responder da forma mais rápida possível, da forma mais completa. A gente vai discutindo. Se você não entendeu, realmente eu não posso deixar com que você saia desse curso tendo alguma dúvida sobre gestão de documentos, porque, como eu falei, se a banca resolver, por um acaso, que vai cair uma questão de arquivologia, ela vai em cima de gestão de documentos, porque é um tema que engloba vários outros e é um tema basilar de arquivologia, ok? O segundo tema mais cobrado em arquivologia no IBGE é arquivamento e ordenação de documentos de arquivo, que é aquelas questões práticas que eu te falei. Ele vai te dar uma lista de nomes e vai pedir para você ordenar a partir de um método de arquivamento. Ou vai fazer de forma mais subjetiva, mais teórica, como o SESC tem feito nos últimos anos, beleza? Depois, conservação, preservação e restauração, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Os temas estão colocados de forma completa na nossa aula. Se cair, com certeza você vai conseguir fazer. É uma aula um pouquinho mais chatinha, tem algumas características bem detalhadas para você entender, mas não é nada de outro planeta. Às vezes, com um esqueminha ou outro, dá para você resolver as questões de forma bem tranquila, beleza? O quarto tema mais cobrado é legislação arquivística, e depois os outros conteúdos estão distribuídos de uma forma aparecem nas provas de uma forma mais uniforme, com poucas questões. Eu vou falar só desses quatro, porque o nosso gráfico está aí na nossa aula para que você possa analisar, mas definitivamente o que a gente tira desse gráfico é que gestão de documentos é de fato o tema mais importante para o IBGE e que você precisa dar foco, além do arquivamento e da ordenação de documentos de arquivo. Mas isso é como cai a arquivologia no IBGE. A gente tem uma outra análise que a gente precisa fazer, que é como a FGV cobra arquivologia. Afinal, a arquivologia é uma matéria que você vai utilizar enquanto servidor público, ela não é específica para o IBGE. As práticas arquivísticas, elas não são específicas para o IBGE. Qualquer instituição pública, de uma certa forma ou num determinado nível, vai exigir os conhecimentos arquivísticos de você para uma coisinha ou outra, não para ser arquivista, não para praticar a gestão de documentos, porque isso não é o cargo específico, mas uma prática ou outra você tem que saber. Então, como é um tema muito geral, eu acho bacana que a gente analise como é que a FGV vem cobrando, porque apesar dela ter cobrado em outras provas, para outros níveis, para outros cargos, é uma prática que pode ser aplicada em todos os concursos. Então, vamos entender o que é importante para a FGV em termos de arquivologia? Beleza, olha só. Adivinha qual que é o tema? Esse é o nosso segundo gráfico, viu? Se você quiser acompanhar aí. Qual que é o primeiro tema mais cobrado em arquivologia pela FGV? Gestão de documentos. Reflete a mesma coisa das provas específicas do IBGE. Gestão de documentos é o tema mais cobrado, reforçando aí a nossa aula 02, é a aula mais importante do nosso curso. De um total aí de quase 300 questões, 160 se referem à gestão de documentos. Então, muito foco em gestão de documentos. Aí a gente tem o segundo tema aí, que é a avaliação de documentos, que de certa forma está dentro de gestão de documentos, beleza? Segundo tema mais cobrado.
Depois vem a conservação, preservação e restauração. Então, sim, a FGV gosta de conservação, preservação e restauração. Vamos estudar a nossa aula, deixa eu ver, nossa aula 04 com muito afinco, beleza? Depois vem legislação arquivística e as outras questões estão distribuídas de forma uniforme. Aí, beleza, isso é arquivologia na FGV, né? Foco, gestão de documentos. Continua da mesma forma. Mas como é que foi a última prova do IBGE? O que é que caiu na última prova do IBGE no que tem de arquivologia? Caiu uma questão que fala sobre o ciclo vital dos documentos, que está onde? Dentro de gestão de documentos, dentro da nossa aula 02. Então, caiu uma questãozinha sobre avaliação de documentos, sobre o ciclo vital dos documentos de arquivo, que você vai ver que é o arquivo corrente, o arquivo intermediário, o arquivo permanente, que o arquivo corrente é a sua mesa, é o setor de trabalho, é o seu armário, que ficam os documentos que estão sendo frequentemente utilizados, que sistematiza por quanto tempo eles devem ficar em cada fase do ciclo documental, qual que é o valor daquele documento para a instituição, que envolve os instrumentos de avaliação, de destinação de documentos. Então, isso é o ciclo vital, está dentro de gestão de documentos. Uma questão que caiu foi essa. A segunda questão que caiu versava sobre métodos de arquivamento, que é o que a gente falou, que é a nossa aula mais prática, que é a nossa aula 03. De uma forma geral, eu não acredito que a arquivologia venha pesada no IBGE. Eu acho que a FGV vai para um lado mais tranquilo, só que, apesar de eu achar que não vai ser uma prova difícil, eu entendo que a forma de cobrança da FGV é uma forma muito específica, que você deve fazer muitas questões da banca para que você não seja pego de surpresa. Nós estamos trabalhando com uma quantidade de questões boa no nosso curso. Eu trabalho com questões para o seu nível de prova e com questões de arquivistas que poderiam cair na sua prova. Nós não temos muitas questões da FGV, não é um CESP da vida, uma FCC da vida, mas nós temos algumas questões para trabalhar. Eu não costumo ficar repetindo questões para que você perca o seu tempo. Eu pego questões que eu acho que vai ser importante que você entenda, que você possa comparar com outras, que você aprenda o conteúdo de uma forma mais ou menos aprofundada. Então, eu não fico repetindo questão, eu coloco ali para você sacar o que está rolando, como é que a banca está cobrando e passa para a próxima, vamos aprender outro jeito de cobrança, porque eu acho que é isso que vai te ajudar. Ficar repetindo questão, eu acho que não ajuda ninguém, eu acho que é só perda de tempo, as bancas têm muito isso. E eu sou bem assertiva, assim, no meu bloco de questões, porque eu acho que você tem que... É muito melhor a qualidade do que a quantidade. Então, você vai ver que a gente trabalha os itens exaustivamente, eu comento normalmente item por item, se tem A, B, C, D e E, eu vou comentar A, B, C, D e E, vou fazer comparação, vou fazer você repetir, vou fazer você voltar no texto, que eu acho que é importante para o seu aprendizado. Então, não esperamos uma prova difícil, mas o que vier de arquivologia, você pode ter certeza que vai estar no nosso curso e que provavelmente não será novidade, porque a banca FGV não vem inovando muito em arquivologia. Eu acho que a nossa direção inicial é importante para que você dê início ao curso, para que você se sinta seguro no nosso curso. Eu estou sempre disponível para você através do meu e-mail, através do meu Instagram. Pode me mandar, pode me perguntar, não passe para frente sem saber, aproveite todos os testes de direção, aproveite a nossa direção final, termine o curso com segurança, vá para a sua prova sabendo que a arquivologia não vai ser um problema para você, porque você estudou. São só 5 aulas, é um curso tranquilo de fazer, não é uma quantidade gigante de questões. Eu fiz bem focado no seu curso, no nível que eu acho que vai cair para a sua prova. Então, fica tranquilo, fica tranquila. Eu tô aqui para ajudar o que você precisar nessa caminhada, beleza? Qualquer coisa, estamos aí. Não hesite em me mandar um e-mail, não hesite em tirar uma dúvida, beleza? Um grande abraço, até mais e bons estudos!